Shalom, shalom, boa tarde. Hoje nós estamos no dia 21 de março do ano de 2022. É o calendário gregoriano. E nosso calendário judaico, hoje nós estamos no dia 18 do mês de Adar 2 do ano 5782. Estamos aqui em A Tarde com a Torá, trazendo a paraxá semanal. E a nossa paraxá desta semana é Shemini, oitavo, e a Aliá, que é a leitura do dia. Hoje nós estamos no segundo dia da semana, o segundo dia do Shabat, e portanto a nossa segunda leitura que está no livro de Vaikra, Levítico, lá no capítulo 9, verso 17 até o verso 23, é a nossa segunda leitura, segunda Aliá. Já estamos aí com 196 dias transcorridos, né, do nosso calendário judaico, 5.782. Temos aí diante de nós realmente a graça, a direção de estarmos num monoteísmo com fundamento judaico e com orientação rabínica, né? E dentro desse aspecto aí, nós estamos trazendo cada vez mais o conhecimento da Torá. Edna, e nesse aspecto aí, nós precisamos cada vez mais estarmos dentro daquilo que o nosso Rebbe sempre nos fala, nos orienta dentro do contexto de nós estarmos conectados com a Torá, e através da conexão com a Torá, nós estamos conectados com Deus, né? E ao estarmos conectados com Deus, nós estamos aí realmente seguindo a sua preciosa orientação. Porque a Torá, por assim dizer de uma forma simples para entendermos, a Torá na realidade é o coração aberto de Deus, é a revelação de Deus, revela o caráter de Deus, revela quem é Deus. Então, esse coração aberto para nós, a Torá, através da Torá, é onde nós possamos, coração com coração, mente com a mente, né? E estarmos aí realmente nessa consciência divina, estarmos cada vez mais compenetrados da graça preciosa e maravilhosa de Hashem, ok? Nós temos aí o nosso Sidur Bnei Noach, que é o livro, né, das preces diárias, né, do primeiro dia da semana, o domingo, até o Shabat, o sétimo dia da semana. Nós temos aí o nosso Sidur, que traz para nós a orientação, a direção de nós fazermos as nossas preces, né, através do Sidur. Temos um momento, né, do nosso Sidur que nós temos aí na parte da manhã, quando nós fazemos as nossas preces da manhã, logo após o Shema, nós temos aí aquele momento em que depois do Shema, tem uma observação lá que o nosso Rav Yaakov Gerenstad fez, onde fala, né, aqui é o local para ser feita uma prece silenciosa, faça os seus pedidos do seu coração diretamente ao Criador. Os sábios orientaram que a estrutura ideal para uma reza é, primeiramente, louvor a Deus, ou seja, quando você inicia a sua prece silenciosa, que aqui é o momento da sua prece espontânea, é onde você vai fazer a sua prece, segundo aquilo que você necessita, precisa, etc e tal. Edna, faz um favor para mim, eu esqueci de pegar o caderno lá que está na frente, né? E então esse é um momento adequado depois do Shema, de fazermos realmente a nossa prece espontânea, voluntária. Então, por isso, a orientação segundo os nossos mestres, realmente de fazer com que nós possamos abrir o nosso coração para Deus. Por isso, a Torá é o coração aberto de Deus. E depois do Shema, que o Shema a prece, vamos dizer assim, né, a mais importante, porque é a nossa confissão do nosso monoteísmo, a crença no único Deus, né?
Por isso, nos fala bem claro lá sobre a questão, né? Shema Israel, Adonai Eloheinu, Adonai Echad. Ou seja, ouve ao Israel, o Eterno é o nosso Deus, o Eterno é um, né? E aí vem o restante do corpo do Shema, né? Então, depois do Shema, nós temos essa questão da nossa prece espontânea. Então, segundo os nossos mestres, eles falam, né? A estrutura ideal das nossas preces, primeiramente, o louvor a Deus. Então, quando você começa a sua prece espontânea, você começa a louvar a Deus. Você eleva a Deus um louvor, uma gratidão e coisas semelhantes. Na sequência, você faz os seus pedidos. Então, você vai realmente apresentar diante de Hashem, né, as suas necessidades, os seus pedidos, né, o desejo do teu coração, certo? E então você vai lançar diretamente ao coração de Deus a sua petição ou petições. E no final, depois de você fazer a sua petição ou petições, então aí você já agradece. Então a sua prece no final já é para agradecer a Deus. Então você já agradece antecipadamente, né, pelas bênçãos. A gratidão a Deus por Ele te dar a oportunidade desse momento precioso, de dar esse momento em que você pode conectar o seu coração com o coração de Deus, numa linguagem humana para entendermos, ok? E nesse aspecto aí, né, você vai, então, no final, você vai fazer aquela gratidão, né? Você vai agradecer porque Ele está te ouvindo, e nas regiões celestiais Ele já te ouviu e já determinou a resposta para as suas petições. A materialização dele no mundo físico é uma questão do tempo dele, do momento dele, do desejo dele. Mas nós não podemos deixar de agradecer no final da nossa prece. Então a nossa prece espontânea, ela precisa ter esses 3 tópicos: louvor a Deus, a nossa própria petição ou petições, o nosso pedido, o desejo do nosso coração, e a parte final é o agradecimento, é a gratidão a Deus, né? Então, por que gratidão a Deus? Porque você simplesmente se mostra grato para com Deus pela bondade, pela misericórdia dele, né? E aí a materialização no mundo físico, nesse mundo que nós habitamos, é uma questão do tempo de Deus, a resposta de Deus no momento que Ele determina ou determinará. E aí a gratidão significa exatamente isso. Agradeço porque tu farás realmente segundo a tua vontade no momento adequado. E isso é importante, né? Aqui os nossos mestres, eles citam, né, o nosso Rav Yaakov traz dentro do Sidur, né? Esta reza é feita de forma silenciosa, apenas mexendo os lábios, assim como Hana, né, a mãe do profeta Shemuel, fez o seu pedido lá no templo, ok? Essa forma silenciosa, apenas mexendo os lábios, significa o seguinte: você ouve a sua voz, os outros não precisam ouvir, você precisa ouvir a sua própria voz. Então, esse mexer dos lábios é aquele sussurro que você faz, né? Mas você ouve e entende o que está dizendo. Por quê? Porque a nossa prece, ela precisa ser algo inteligente. Não é uma coisa aí que nem acontece em muitos lugares por aí, né? É um tal de Siri anda, Siri canda, o Siri sobe, o Siri desce, pega fogo, desce fogo, sobe fogo, né? E por aí afora vai. Ninguém entende nada, ninguém sabe de nada, e é apenas o quê? São apenas palavras que não existem expressões nem tradução, não é palavra dos anjos, não é a língua dos anjos, como alguns querem se referir. É apenas uma, entre aspas, uma doutrina de homens e de segmentos religiosos. Não tem nada divino nessa história e não tem nada de revelação de Deus nessa história. Se alguém quer realmente revelação divina, tem a Torá, os 5 primeiros livros da Bíblia.
Pronto, o que precisa, o que você precisa como revelação divina, estão nos 5 primeiros livros da Bíblia, mais as palavras da sabedoria, né, dos nossos mestres dentro do próprio judaísmo. Fora isso daí, conversa mole. Ok? Então, nesse aspecto aí, é preciso estar conectado isso. Então, eu gosto de começar de trás para frente. Então, nós estamos no final do Shema para falar sobre isso. Agora, nós vamos no começo do Shema. Uma coisa importante que nós precisamos estar conectados e sabendo, segundo os conselhos extraordinários dos nossos mestres. Então, sobre a questão do Kiryat Shema, né? Ou seja, recitar o Shema, Kiryat Shema, recitar o Shema. Então, algo que nós precisamos estar aí conectados. Assim, muitos ensinamentos, muitas palavras de sabedoria, etc. e tal. Há muitos conhecimentos profundos, elevadíssimos, sublimes. Mas nós temos que partir do primeiro degrau, segundo degrau, etc. e tal, para podermos alcançar níveis mais elevados de sabedoria, conhecimento, entendimento, né? Por isso que nós temos aí a questão Chabad, né? Falamos ontem sobre a questão Chabad, né? Só para refrescar a memória, como diz o outro, né? Então, Chabad, né, é um acróstico, né, de Chokhmah, Binah e Da'at, né? Que significa Chokhmah, sabedoria, Binah, entendimento, e Da'at, conhecimento. Então, Chabad é isso que significa sabedoria, entendimento, conhecimento, né? Dentro desse aspecto, a realidade que nós temos aí, a verdadeira Kabbalah, né? Para nós colocarmos aí uma pincelada nessa história, né? Porque falamos Chabad e o significado do Chabad, né? Que é o Ra, né? O CHA é de Chokhmah, né? O Ba, né? Rabá, é exatamente Binah, e o D, né? O Dalet, né? No final da palavra, que é mudo, está conectado com Da'at. Então, sabedoria, entendimento e conhecimento dentro dos ensinamentos, né? Do Talmud, da Mishnah, do Hassidismo, da Kabbalah, etc. e tal. Então, a verdadeira Kabbalah é aquela que, não esqueça isso, a verdadeira Kabbalah é aquela que leva você a estudar e conhecer a Deus, né? Isso significa que te leva a estudar a Torá e livros adicionais que venham somar para aumentar o conhecimento é dentro dessa realidade. Então é nesse sentido. Então Kabbalah, a verdadeira Kabbalah, é o estudo de Deus. E o estudo de Deus engloba a Torá, os seus mandamentos, as 613 mandamentos para os judeus, 7 leis universais para os não-judeus, e etc. e tal, né? E também só recordando, né, os 2 livros que são pertinentes ao Benei Noah, que é exatamente, né, esse daqui, que significa o que você precisa saber sobre Kabbalah, né? Com o nosso rabino Yitzhak Ginsburg, né? E o segundo livro é exatamente Kabbalah e Meditação para as Nações. O próprio nome já diz, né? Kabbalah e Meditação para as Nações, quer dizer, para os não-judeus. Esses 2 livros, né, tem o prefácio do nosso Rav, Yaakov Gerenstad, né? E são os 2 livros que o nosso Rav orienta para falarmos e estudarmos alguma coisa sobre Kabbalah, ok? Voltando à questão do Kiryat Shema, recitação do Shema. Então, os nossos sábios, né, exatamente nos conselhos extraordinários que trazem para nós, a mitzvah de recitar o Shema é a parte central do judaísmo, né? É a declaração da fé máxima, né? Do monoteísmo com fundamento judaico. Ela inclui nossa aceitação ao jugo do reino dos céus, né? Ol Malchut Shamayim, e do jugo das mitzvot, dos seus mandamentos. Concentra-se ao menos no primeiro versículo do Shema para poder cumprir essa mitzvah.
tenha a intenção de aceitar a Deus como teu Senhor, creia na sua absoluta unicidade nos céus e na terra e nos quatro cantos do universo. Esteja pronto para sacrificar-se em honra ao seu nome. Obviamente, é melhor concentrar-se durante a recitação de todo o Shema, né? E não somente no primeiro versículo, né? Então, o Shema, nós temos aí, né, o primeiro versículo que fala é exatamente esse, né? Shema Israel, Hashem Eloheinu, Hashem Echad, né? Mas a concentração é importante ser feita em todo o Shema. Dentro desse aspecto aí significa o seguinte: você precisa estar num ambiente em que nada venha tirar a sua concentração, principalmente, isso é em todo o serviço das preces diárias, mas essencialmente no Shema, você, antes de começar o Shema, vê, olha em volta, alguma coisa vai tirar a sua concentração, elimina. Tira do ambiente, coloca em outro ambiente, etc. e tal. Você precisa procurar se concentrar ao máximo no Shema. Então essa é realmente o conselho extraordinário dos nossos mestres. É uma concentração total que nós precisamos fazer, principalmente durante o Shema, ok? Então, por isso, né, celular, um exemplo, vamos dar aí, né? Celular, ou você coloca no silencioso, ou você desliga, ou você coloca lá no fundo do quintal. Ah, mas lá no fundo do quintal não dá para fazer isso, né? Então, desliga ou põe no silencioso, longe de você, onde você não vê aquela telinha iluminando que chegou alguma mensagem ou tem alguém ligando para você. Tira do seu ambiente. É um exemplo, o celular, ok? Qualquer outra coisa dentro desse aspecto você tira do ambiente em que você está, ok? Para fazer as preces e principalmente o Shema. Segundo os nossos mestres cabalistas, eles afirmam que se alguém se concentra apropriadamente durante a recitação do Shema, também o fará durante as suas demais preces do dia. Para, né, os judeus, com todo o seu sidur típico e tradicional, e para nós não judeus, os Bnei Noach, temos o nosso sidur compilado pelo nosso Rav Yaakov Gerenstein, ok? Então, sempre se procurando essa concentração aí, certo? Então, aquele que faz o Shema concentrado é porque ele o fará nas demais preces. Esse é o significado da máxima segundo a qual a pessoa que recita o Shema corretamente salva-se de forças destrutivas. Então, segundo os nossos mestres, nesse conselho extraordinário que eles trazem para nós, exatamente para nós termos esse foco. Quanto mais nós nos concentramos para fazermos as preces, mais essencialmente no Shema, então a garantia é que você se salva de forças destrutivas. Por isso a orientação rabínica é: se porventura você vai sair de casa, você está atrasado para suas obrigações externas à sua casa, né? Perdeu hora, etc. e tal, então você precisa sair correndo, não saia de casa sem fazer o Shema, com concentração. Não dá tempo de fazer mais nada, faça o Shema. Ah, mas só o Shema? Faça o Shema. É a prece máxima da sua consciência divina, que você crê e confia no único Deus, no único Criador, no único Salvador. É a declaração máxima que você aceita a Deus como seu único Deus. É a consciência divina que traz realmente a certeza de que você tem a proteção contra todas as forças destrutivas. Você vai sair do seu ambiente familiar e você vai entrar
se misturar no mundo profano, materialista, etc. e etc. E está cheio de forças destrutivas e você precisa dessa proteção. Então, atrasou, não deu tempo de fazer as demais preces, faça o Shema com muita dedicação, com muito amor, com muita concentração. E você sai de casa na certeza que você está protegido contra todas as forças destrutivas, ok? Então, ao recitar o Shema apropriadamente, você afasta estas forças destrutivas. Shulchan Aruch, né, que é o grande livro, né, das halachot, né, ou seja, das leis judaicas, etc, 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 que trazem ali as devidas orientações e Companhia Limitada, né, sobre essa questão. E de uma forma resumida, o nosso Rav Yafik Granstad trouxe para nós o Guia Beneinur, que é para nós, né, vamos dizer, a nossa halahá, por assim dizer. São os nossos preceitos, direções, orientações daquilo que nós precisamos fazer no nosso dia a dia. Então prescreve que devemos recitar o Shema com temor, reverência e tremor, né? Então é essa questão aí, né? A orientação rabínica é nesse sentido. O nosso Shema, ele precisa ser feito com temor, reverência e tremor, ok? Como se atinge este nível? Imagine que você está na presença, simplesmente, por assim dizer, do Todo-Poderoso. Não existe ninguém igual a Ele, muito menos maior do que Ele. Não existe ninguém importante como Ele, e muito menos mais do que Ele. Não existe outro Deus a não ser somente Ele. Ou seja, não esqueça, você está na presença do Todo-Poderoso. E Ele é o nosso grandioso Rei, ok? Então, quando nós recitamos o Shema, né, e as orientações exatamente dentro desse aspecto, né, de manhã e à noite, ok? Então, para os judeus, por exemplo, para você ter uma noção, quando ele recita o Shema na sinagoga durante o serviço da noite, né, que é exatamente ali na tardezinha, entre o pôr do sol e o surgimento das primeiras estrelas, né, que é aquele espaço em que o sol se põe e aquele espaço de tempo antes de aparecer as primeiras estrelas. Então, nesse serviço, com o chamado serviço da noite na sinagoga, os judeus, eles têm a obrigação quanto à recitação, né, noturna do Shema. Só que tem um detalhe, só estará cumprida essa mitzvah se ele repetir o Shema antes de dormir. É dois num só, por assim dizer. São duas recitações que valem uma única essência. Então, antes de dormir, o judeu ele recita novamente o Shema. Aí ele cumpriu a mitzvah da manhã e da noite. Quando ele faz nesse período, pôr do sol, antes de aparecer as primeiras estrelas, né? Então ele está ali fazendo o Shema naquele, vamos assim dizer, naquele vácuo do tempo. E quando aparecem as primeiras estrelas, então aí é noite. E aí precisa cumprir a mitzvah da noite, e recitar o Shema à noite. Para nós, Beneinor, segundo a orientação rabínica do nosso Rav Yaakov Granstad, nós fazemos de manhã e à noite antes de dormir, ok? Então, o Shema antes de dormir é importante pela seguinte questão. Isso precisa ser feito antes da meia-noite. Dentro desse aspecto é o seguinte, se você faz o Shema e vai dormir, lembre-se que você está protegido contra todas as forças destrutivas. E quando você dorme, você está totalmente inerte. Você está simplesmente, por assim dizer, indefeso.
Quem vai proteger você das forças destrutivas? Shema Israel, Hashem Eloheinu, Hashem Echad. É Ele que vai te proteger. Como você, ao despertar pela manhã, faz o Modeh Ani, a gratidão é eterno, porque Ele te devolveu a alma ao seu corpo e você voltou a viver, né? Então, nesse aspecto aí. Então, os nossos mestres, eles falam, há preguiçosos que não recitam o Shema pela manhã, no horário adequado, né? Quer dizer, o Shema ele precisa ser feito já a partir do momento que começam a sair os primeiros raios do dia, o dia começa a clarear, o sol já despontou lá no horizonte. Então, a sua claridade já está iluminando o mundo, de acordo com o fuso horário e a questão do equinócios, né? Norte e sul, dentro do globo terrestre. Então ele está ali já iluminando. Então a partir desse momento e antes do meio-dia, segundo a orientação rabínica, é para se fazer o Shema. Mas a orientação fundamental é que faça o Shema o mais rápido possível. O mais rápido possível. Por exemplo, alguém fala assim, eu vou fazer o Shema assim que começar a sair os primeiros raios solares, eu já vou fazer o Shema. Baruch Hashem, faça. Depois você faz as demais preces. Não esquece a sequência, né? O Modeh Ani, né? A higiene pessoal, a ablução das mãos, etc. e tal. Você está devidamente, adequadamente vestido, já fez o ritual da purificação, por assim dizer, etc. e tal. Né? Eu vou fazer o Shema. Faz o Shema, Baruch Hashem. E depois você faz as demais preces. Tudo bem. A ordem do trator não vai mudar o produto. Mas se você se sente bem assim, sente em shalom assim, Baruch Hashem. O Sidur traz uma sequência óbvia, né? Não tem problema nenhum. Você pode falar, então já vou começar a fazer todas as preces já nos primeiros raios solares. Baruch Hashem. Amém? Ok? Então, você tem um escopo. É só seguir o escopo e alguma coisa que você fizer de forma invertida, por assim dizer, né? Tem aí Shalom, vai em frente, ok? Então, há preguiçosos que não recitam o Shema nem de manhã nem à noite, né? Então isso daí é um perigo, porque ele fica à mercê das forças destrutivas, ele está sem proteção. Então, a orientação dos nossos mestres, segundo seus conselhos extraordinários, dizem: pronuncie cada letra do Shema corretamente. Isso requer prática e atenção, concentração. O Shema não deve ser recitado em ambiente de indecência ou imundície, né? Então, um exemplo clássico, né? Banheiro você não pronuncia o nome de Deus, você não canta louvores a Deus, você não faz absolutamente nada de sagrado no banheiro. Eu vou tomar banho e vou cantar um louvor X. Negativo. Negativo. Eu vou lá no banheiro, lá tem que fazer lá o 1, o 2, o 3, etc, né? Eu vou levar lá meu celular, vou ligar lá uma música judaica, etc e tal. Negativo. Eu vou lá, enquanto eu estou lá fazendo alguma coisa lá, eu coloco lá numa live do Rav e vou ouvindo. Negativo. O banheiro é um lugar impuro, profano, imundo. E por isso você não pode levar nada sagrado para dentro do banheiro. Ponto final. Certo? Então, você saiu do banheiro, fez a ablução, você se distancia do banheiro de 2 metros para frente, certo? E aí você faz as suas preces, etc., canta louvores e etc e tal, ok? Então, essa é uma das coisas aí, né? Também deve ser recitado em ambiente de indecência, não deve ser recitado em ambiente de indecência ou imundície. Isso também se aplica à nossa expressão corporal, às nossas vestimentas, né?
Você vai fazer as preces, o Shema seminu? É indecente. Você vai fazer as suas preces, né, o Shema, diante da televisão ligada? Não tem condições. E por aí afora vai. Então, por isso, o Shema, a pronúncia, o Kriyat Shema, a recitação do Shema, é algo muito sublime e por isso ele precisa ter um ambiente devidamente qualificado para o fazer e para surtir o efeito positivo aí nas nossas vidas, ok? Vamos em frente? Ok, vamos em frente. Então, o nosso shalom vai para Odair José Ferreira, do grupo Ben Noar e Bat Noar, a Cida Fernandes, o Moacir Conceição de Salvador, Bahia, o Josué Ribeiro Cândido, a Jonacir Patrocínio, da cidade do Rio Bananal, lá no Espírito Santo, a Salomé Catânia Araújo, Brasília, o Sandro Gomes Souza, de Macapá, Amapá, José Calado Cordeiro, de Garanhuns, Pernambuco, o Tadeu Santos, do grupo Lechaim, Israel, o casal Miriam Costa e Gessé Costa, de Vitória, Espírito Santo, o Walter Sanches, lá de Guarulhos, São Paulo, o Jorge Guimarães, do grupo Somos Brasileiros de Origem Judaica, o Isaac Amaro, da cidade de Cabo de Santo Agostinho, o Nilson Ferreira Dias, de Itapecerica da Serra, São Paulo, o Fernando Kleber, São Paulo, capital, o André Olicheski, Ponta Grossa, Paraná, a Lígia Saraiva, São Borjas, Rio Grande do Sul, o Valmir Alexandre, do grupo Lechaim Israel, Rafael Vale, de Brasília, o Joel Silva, de Canoas, Rio Grande do Sul, a Vânia Ivonete, Recife, Pernambuco, o casal, né, Solange da Silva e Carlos Alberto, Porto Alegre, Rio Grande do Sul, Simões Gama, Boa Vista, Roraima, Paulo Alberto Tanque, São Paulo, capital, a Márcia Cruz, lá da cidade de Jerusalém, lá em Israel, né? Então a Márcia Cruz e família, o nosso shalom. Geuaz Basfer, do grupo Monoteísmo Raiz, o Clefton Lopes, São Paulo, capital, o Amadeu Henrique Guimarães Moura, né, da cidade de Eusébio, Ceará, o casal Bruno Passos e Marília Arthur Passos, de Serra Negra, interior de São Paulo, Silvestre Góes, do grupo Histórias Judaicas, Maria Cristina Silva, Cuiabá, Mato Grosso, Ariovaldo Miller Júnior, Hamilton José de Bairros, lá de Santa Catarina. Temos aí a Malu, lá de Brasília, a Cibele Ludmília, lá de Lisboa, Portugal, né? O Luiz Ribeiro, Itaquera, Grande São Paulo, a Luciana Rodrigues, Marília, Grande São Paulo, grande estado de São Paulo, né, Luciano? A Isla dos Santos, lá de Belém do Pará, né? Quem mais está por aí? Se eu não me engano, acho que é a Daliliana, lá da cidade de Frutal, né? Minas Gerais também, estão aí conectados em A Tarde com a Torá. A nossa segunda leitura é no capítulo 9, verso 17 a 23, do nosso Levítico, né? Onde nós estamos na nossa paraxá semanal Shemini, 8º. Então a segunda aliá diz assim, estamos aí na consagração e inauguração do Mexicão, tabernáculo no deserto, e ao mesmo tempo, né, a consagração de Arão a Kohen Gadol e os seus filhos Kohanim, né? Então ele trouxe a oblação e ele encheu sua palma com um punhado de 3 dedos, né, da farinha fina, e a queimou sobre o altar. Todos esses sacrifícios foram oferecidos em acréscimo à oferenda queimada matinal que veio primeiro, né? Então aqui nós estamos falando sobre Arão, o seu primeiro serviço no Mishkan, no tabernáculo. Ele abateu o novilho e o carneiro, que eram sacrifícios de paz do povo. Os filhos de Arão passaram sangue para ele,
e ele o despejou sobre todos os lados do altar. Eles também lhes passaram as gorduras do novilho e do carneiro, a cauda grossa, a membrana, os rins, o diafragma, e eles colocaram as gorduras sobre o peito. Então ele queimou as gorduras sobre o altar. Antes de estarem queimadas, Arão agitou os peitos e a perna direita traseira, nos movimentos prescritos como uma oferenda agitada diante de Deus, conforme Moshe havia ordenado. Então Arão ergueu suas mãos em direção ao povo e o abençoou. Ele então desceu de onde ele tinha preparado a oferenda de pecado, a oferenda queimada e a oferenda da paz. Moshe e Arão entraram novamente no interior da tenda da reunião, e ali então Moshe ensinou a Arão como oferecer a oferenda, do incenso. E em seguida, quando eles saíram, do interior do Mishkan, então eles, os dois, Moshe e Arão, abençoaram o povo, e a glória de Deus foi então revelada para todo o povo. Então nós temos aqui o momento em que Arão ele faz os primeiros sacrifícios. Na sequência ele abençoa o povo, ele levanta as suas mãos e ele abençoa o povo. Em seguida ele, Moshe, adentra, Moshe ensina para ele como que se faz a oferenda do incenso. Fazem a oferenda do incenso a Hashem, e então o incenso é a oferenda mais agradável para Deus, certo? E em seguida eles dois saem do interior do Mishkan, e o povo está ali, lembrando que o povo que fala ali que são 600 mil homens que saíram do Egito, contados da idade de 20 a 60 anos de idade. Era o representante do povo inteiro, das 12 tribos ali inteira, ok? Então, aí os dois saíram e eles novamente abençoam o povo, e a glória de Deus se revela para todo o povo ali naquele sentido. Daqui a pouco nós vamos ver o que o Rebbe nos fala sobre esta ação de Arão, de Moshe e Arão juntos, ok? A palavra do nosso mestre, do nosso professor, o Rebbe Menahem Mendel. Nesta aliá aqui, o grande comentarista da Torá, Rashi, ele traz para nós esse aspecto aqui também, falando no sentido de Arão, Então, Arão, até então, ele não tinha realizado a mitzvah de dar a bênção, E a bênção sacerdotal, já que no plano literal essa mitzvah ainda não tinha sido dada. Mas a intenção aqui, segundo Rashi, é que quando Arão desejou abençoar o povo judeu, ele escolheu o texto da bênção sacerdotal, porque ele era apropriado para aquela ocasião em particular. Em outras palavras, segundo Rashi, embora a mitzvah de fazer a bênção sacerdotal ainda não tinha sido ordenada, mas Arão escolheu exatamente usar as palavras desta bênção, até mesmo antes delas serem dadas. Dentro desse escopo, Rashi comenta, os nossos patriarcas, antes de receberem a Torá foi recebida com Moshe, eles já viviam a Torá. Então, para estes, a semelhança dos patriarcas até este momento aqui de Moshe e Arão, estes justos, realmente eles já tinham uma revelação divina para fazer isto ou aquilo dentro da própria Torá, mesmo antes da outorga da Torá. E aqui é a mesma coisa, Deus deu a Arão a sabedoria devida para ele poder escolher a bênção adequada para aquele momento específico, que ele foi consagrado a ser Kohen Gadol, foi consagrado Mishkan, e aí ele sai diante do povo. E agora? É função do Kohen Gadol interceder pelo povo, orar pelo povo e abençoar o povo. Então Arão vem nessa sabedoria divina e ele faz a bênção sacerdotal para com o povo. Então, nesse aspecto aí, nós temos que Arão,
tinha recém terminado o serviço do 8º dia, o Shemini, da inauguração, o qual completou todo o esforço do povo judeu para construir um santuário, que seria uma casa para a presença divina, Shekhinah, um lugar para o descanso da Shekhinah, por assim dizer, como Rashi fala em outro lugar, né? E ao mesmo tempo a manifestação da presença divina no meio do povo, entre eles, cumprindo a própria palavra do Eterno, né? Habitarei entre eles, né? E no caso específico aqui, ficou bem claro que Deus ele tinha perdoado o pecado do bezerro de ouro. Então, o trabalho desse dia final, que é o 8º dia, Shemini, deveria ser concluído por Arão, somente por ele. Por quê? Porque Arão é o Kohen Gadol. E ele foi investido realmente nessa função. Então ele tinha que concluir esse trabalho do dia. Então por isso Moshe fala diante de todo o povo, segundo Rashi, o Talmud, a Mishnah, meu irmão Arão é mais merecedor e importante do que eu. Por suas oferendas e por seu serviço, a presença divina, a Shekhinah, habitará entre vós, e vós sabereis que Deus o escolheu. Então, dessa forma, foi apropriado Arão, ele realmente oferecer uma bênção, uma prece, para todas as suas ações, para que todas as suas ações tivessem o efeito adequado, positivo, segundo a determinação divina, para que de fato a Shekhinah, a presença divina, entrasse no tabernáculo, fizesse presença no tabernáculo, e a partir daí então a presença divina no meio do povo judeu. Então dessa forma, né, a presença divina se revela, se manifesta dessa forma. Segundo Rashi, também ele nos fala sobre a 23ª Parashá, que nós vimos estas semanas atrás, que é a Parashá Pekudei, que a vinda da presença divina para o tabernáculo seria de fato um sinal de que Deus havia perdoado o povo judeu por causa do incidente do bezerro de ouro. Então até aquele momento, essa Shekhinah, né, essa manifestação, ela ainda não tinha sido mesmo manifestada no meio do povo. E então, a partir do serviço de Arão, né, é que isso acontece. Embora Deus já tivesse perdoado, né, o povo todo, que aconteceu lá em Yom Kippur, quando pela 3ª vez Moshe desce do monte e o seu rosto brilhava, ok? Então, ali já tinha alcançado o perdão. Não obstante, quando o tabernáculo estava completamente construído e foi consagrado, e a presença divina ainda não o tinha adentrado, parecia que Deus ainda não tinha perdoado completamente o povo judeu. Então, enquanto de pé no altar, Arão disse as palavras da bênção sacerdotal, pedindo a Deus que concedesse perdão completo para o povo judeu. Sempre o povo judeu no singular. Não importa quantos milhões sejam, é o povo. Um povo. O filho primogênito de Deus. Então, a presença divina entrasse no tabernáculo. Esta era claramente a tarefa de Arão, pois havia sido ele que há pouco tinha oferecido a oferenda de pecado. Então, Arão trouxe a oferenda de pecado, que era para tornar conhecido que Deus tinha concedido-lhe, singular, expiação por meio deste bezerro, para o bezerro de ouro, que foi o incidente lá atrás. Então, segundo Rashi, assim Arão disse: que Deus te abençoe, que Deus faça a sua face brilhar sobre ti, que Deus erga a sua face sobre ti e lhe conceda shalom. Né? Então, que Deus te abençoe, já que o povo judeu poderia estar imaginando como Arão, que construiu o bezerro de ouro, poderia obter expiação para esse pecado.
Então Arão enfatizou que Deus o abençoe, que Deus, ele próprio, daria a bênção do perdão. Quando ele disse que Deus faça a sua face brilhar sobre ti, significa que o povo judeu encontre benevolência aos olhos de Deus. E quando ele disse que Deus erga a sua face sobre ti, esse comentário para esse versículo, então Urashi traz para nós da seguinte forma: ele deveria aplacar a sua ira. Assim, nesse contexto, segundo Urashi, Arão estava pedindo para que Deus que perdoasse o povo por ter feito o bezerro de ouro. Então, esta é a bênção que foi dada naquele momento. Até mesmo depois da bênção de Arão, ainda era necessário que Moshe e Arão dessem uma bênção adicional juntos. Primeiro foi a bênção de Arão. Então, era necessário que Moshe e Arão e Moshe dessem uma bênção para o povo juntos, né? Por isso que nós temos aí os versículos da nossa leitura de hoje, onde nos fala lá exatamente o quê? O verso 22, a bênção de Arão, e o verso 23, Moshe e Arão entram no Mishkan, e quando saem do Mishkan, os dois juntos, abençoa realmente o povo. Então, a bênção de Arão estava relacionada a um assunto que lhe interessava pessoalmente, a expiação pelo bezerro de ouro. Ponto. A bênção conjunta de Moshe e Arão, no entanto, seria uma bênção geral a todo o povo judeu, que todo o seu trabalho na construção do tabernáculo gerasse frutos. Então, eles disseram que o deleite de Deus, nosso Deus, esteja sobre nós. Isso ficou registrado no Salmo 90, verso 17. Que seja a vontade de Deus que a presença divina repouse no trabalho de suas mãos. Ou seja, como que nós podemos revelar Deus? No trabalho das nossas mãos. Então, tudo aquilo que nós pegarmos, tudo aquilo que nós podemos tocar dentro deste mundo físico, mundo da ação, ACA, mundo materialista, onde tudo aquilo no sentido das nossas mãos é tudo aquilo que pertence, entre aspas, né? Está relacionado conosco, parece que pertence a nós, mas nós não temos nada. Tanto é que quando morremos não levamos nada. Quando nascemos não trazemos nada. Quando morremos não levamos nada. Então, ou seja, é aquilo que fala no nível bonitinho, fala mordomia. Ou seja, a partir do momento que Deus nos consegue de vivermos nessa configuração deste mundo inferior, tudo aquilo que está relacionado a nós é mordomia. Não é para você viver debaixo de sombra e água fresca, mordomia. Parece que é isso, né? Mas não é. Mordomo ou mordomia significa administrar corretamente, adequadamente, honestamente e de forma transparente aquilo que Deus lhe concedeu você ter provisoriamente por algum tempo. Então as obras das nossas mãos é exatamente isso. Tudo aquilo que nós fizermos tem que ser para Deus, para a glória de Deus, para santificar a Deus. E tudo aquilo que é relacionado a nós, nós precisamos santificar isto, certo? A nossa vida, aquilo que nos pertence, casa, carro, salário, empresa, e etc, e etc. Tudo aquilo que você põe as mãos, obras das nossas mãos. Nós precisamos revelar Deus através dessas coisas. Foi uma das palavras do Rebbe durante essa semana passada também. Ok? Então, por isso, a presença divina repouse no trabalho de suas mãos. Você pode revelar a Deus diante de todos e diante de tudo, sabendo trabalhar. O trabalho das vossas mãos é para Hashem, santificar Hashem, trazer luz divina, trazer a Shekhinah,
a presença divina nesse grande, entre aspas, Mishkan, tabernáculo, o mundo. O tabernáculo interior, sua vida, e etc. e tal. Então, por isso, amados, né, vamos aí aprender as lições de Arão em separado e Moshe e Arão juntos, o significado dessa questão aqui. Baruch Hashem. Inês Martins, Pirajuí, por aqui. A Vânia Ivonete, Maria da Silva, lá de Recife, Pernambuco. Shalom, shalom. E a palavra final para a nossa aliada de hoje é do nosso Rebbe Menachem Mendel, o nosso mestre, o nosso professor. Então ele nos fala sobre humildade consumada. Então Arão elevou suas mãos ao povo e o abençoou. Dentro desse aspecto, agora vamos ver a visão do nosso Rebbe, o líder da nossa geração, o justo da nossa geração, e por assim dizer também a grande sabedoria da nossa geração. Então ele nos diz, Arão estava consciente de que seria uma atuação, a sua atuação nos rituais deste dia especial, e que traria a presença divina, né? A presença de Deus no Mishkan, tabernáculo no deserto. Então ele estava realizando tudo tal como Moshe lhe havia ordenado, mas mesmo assim ele não se sentia merecedor dessa função. A lembrança de sua participação no incidente do bezerro de ouro até aqui o perseguia ainda, né? Então ele achava que não era merecedor de tamanha façanha, ser o Kohen Gadol. Então isso pesava sobre ele, e Arão expressou esse sentimento quando ele abençoou o povo. E ele ajustou o texto da bênção sacerdotal às circunstâncias únicas daquele momento, daquele dia. Então ele disse, sabemos que a tua presença, ou melhor, sabemos que a presença de Deus somente pode residir nesse Mishkan se ele nos tiver perdoado pelo incidente do bezerro de ouro. Uma vez que desempenhei um papel central nesse episódio, a absolvição para todos nós depende dele me perdoar. Portanto, até que não saibamos que Deus me perdoou, não tenho a capacidade de abençoar os seus esforços. É por isso que apelo ao próprio Deus, para que seja Ele quem os abençoe e os proteja. Que Deus faça brilhar seu rosto para vocês e lhes agracie com a sua presença. Por ele ser parcial convosco ao perdoá-los pelo pecado do bezerro de ouro, e que assim ele lhes conceda a paz, o Shalom. Como sempre ocorreu com todos os grandes líderes judeus, foi o sentimento de inadequação de Arão que realmente o tornou apto para o seu papel. Ou seja, aqui Arão, ele faz com que de fato a sua humildade seja patente, visível, real. Então, mais uma vez, Arão, ele mostra o seu grande feito, ele elevar o plano inferior ao plano superior. Ele elevar de baixo para cima, para a santidade de Deus. Enquanto Moshe fez o inverso, ele trouxe de cima para baixo, a presença divina de cima para baixo. Então Arão, ele perseguiu a paz, ele procurou a paz, ele trouxe a paz, e dessa forma ele elevou o povo que estava para baixo, né? E que estava de fato com seus sentimentos para baixo, por causa do incidente do bezerro de ouro, e elevou o povo à presença divina para receber a bênção, né? Realmente que diz a bênção e a proteção divina, ok? Então por isso nós temos aí, né? E os nossos mestres falam, né? Que nós precisamos seguir o exemplo de Arão, elevar o nosso mundo físico, o nosso mundo secular nas alturas, na presença divina. Elevar tudo aquilo que
está conectado conosco dentro dessa configuração do mundo inferior, as obras das nossas mãos, elevar a presença divina dentro desse aspecto aí, as nossas 5 bases. Baruch Hashem. Então, hoje nós vamos trazer aqui, dentro daquele aspecto, quem é o Filho de Deus e qual é a configuração dos Benei Noach nessa configuração junto com o povo judeu e na sua história no presente momento, principalmente da década de 50 para cá, com o nosso Rebbe Menachem Mendel, ok? Então ontem nós falamos sobre isso daí, quem é o Filho de Deus, é o povo judeu, que é o filho primogênito de Deus. E como ele só tem um filho primogênito, então o único filho primogênito de Deus é o povo judeu, certo? Todos são filhos de Deus, mas o povo judeu é o primogênito, não tem outro, né? Se aparecer outro por aí, cuidado, é fake news. Então, dentro desse aspecto, né, o Rabi Israel Baal Shem Tov, né, o mestre do bom nome, fundador do movimento racídico há mais de 300 anos, né, trouxe o renascimento da espiritualidade judaica e disse que as leis dos filhos de Noé, no hebraico Benei Noach, filhos de Noé, criam um laço de responsabilidade entre o povo judeu e as nações do mundo. Então vejam bem que os Benei Noach, os não-judeus que estão no monoteísmo com fundamento judaico e orientação rabínica, nós criamos um laço de responsabilidade entre o povo judeu e as nações do mundo. Então essa é a realidade, essa conexão que nós trazemos. Por isso, nós falamos sobre monoteísmo com fundamento judaico e orientação rabínica, que é o laço com o povo judeu, levando para as nações. Em nossos dias, o Lubavitcher Rebbe Menachem Mendel trouxe as leis de Benei Noach à frente de batalha de nossos esforços para trazer a paz duradoura e prosperidade, tanto para o povo judeu como para o mundo inteiro. Repetidamente, o Rebbe explicou que o mundo está pronto para aceitar a responsabilidade por estas leis, conhecidas também como leis universais, e renovar o pacto feito entre Noach e o Todo-Poderoso, depois do dilúvio, conforme nós temos lá o relato em Bereshit, Gênesis, né? Abrindo um parênteses aqui, né, após o dilúvio falando, temos o pacto de Noach, né, com Deus, Deus com Noach. Isso daí é um pacto com toda a humanidade. Então vejam bem, todos seres humanos posterior ao dilúvio são filhos de Noach. Ok? São os filhos de Noach. No Monte Sinai, na outorga da Torá, porque há 70 nações que representam todas as nações existentes até aqui, recusaram a Torá e o povo judeu aceitou a Torá. Então, nesse momento, literalmente, oficialmente, certo? Então, o povo judeu tornou-se o filho primogênito de Deus e a nação escolhida de forma oficial. Como dizem os nossos sábios em outro ensinamento, dizendo que até a outorga da Torá, o mundo em si, o universo em si, ele existia apenas de forma provisória. Poderia acontecer, entre aspas, aí, uma zebra, algo negativo, e o povo judeu, entre aspas, né, se recusasse a Torá, então não haveria para quem fazer a outorga da Torá. Então aí, numa hipótese remota, obviamente, né, porque não aconteceu, mas para entendermos, né, se caso isso tivesse acontecido, então tudo voltaria ao zero absoluto. Nada existia, só Deus permaneceria. Simples assim, ok? Então, no pacto de Deus com Noach, então ele mostrou o sinal para Noach, porque Noach queria, que sinal que tem sobre o pacto, que o Senhor não vai
realmente destruir o mundo aí com águas, né? Então Deus deu o sinal do arco, o grande arco no céu, que ficou depois de forma popular conhecido como arco-íris, mas é o grande arco, certo? Então, quando Deus mostrou esse sinal, então Deus estava dizendo o seguinte, ó, quando aparecer este sinal, e está escrito lá em Bereshit, quando aparecer o grande arco, eu me lembrarei deste pacto, que não destruirei o mundo em água novamente. Ou seja, então, amados, a grande lição é, ai que lindo o arco-íris. Na realidade, o arco é um sinal de temor. Porque toda vez que o arco, o grande arco, conhecido popularmente como arco-íris, quando ele aparece, é sinal que a humanidade está em sério perigo. Se não fosse esse sinal, o mundo seria extinto de novo. É isso que significa. Ai, que lindo, colorido, que não sei o que, bababá. Tem que entender o que Deus disse no pacto. Então, o arco, ele é um sinal de que a humanidade está num nível espiritual muito baixo, a humanidade. E se não fosse o sinal para Deus, numa linguagem humana para entendermos, se não fosse o grande arco aparecer no céu, para Deus lembrar-se do seu pacto eterno com Noé, o mundo seria extinto pelas águas. Então, por isso, como diz o outro, né? Vamos realmente cada vez mais nos esforçarmos para expandir o monoteísmo com fundamento judaico, orientação rabínica, a unidade e a unicidade de Hashem, as 7 leis universais, para que isso venha se expandir e realmente o mundo possa ser transformado na moradia de Deus, ok? Então, as leis de Benei Noach são a estrutura para a criação de um mundo melhor e uma humanidade melhores, baseado na ligação que todo ser humano pode desfrutar com seu Criador. Embora de forma técnica à primeira vista, né, segundo os nossos mestres, o pacto de Noach se baseia em princípios cujo valor e importância em criar uma sociedade moral e justa são facilmente reconhecidos pela maioria dos povos do mundo que estão aí, né? Ou seja, as nações, porque as suas leis elas são principalmente baseadas, né, na sua essência, desde o princípio, baseadas nos 10 mandamentos. Então está dentro desse contexto aí, essa questão aí do pacto de Noach, né? Então foram estabelecidos pelo próprio Criador e dadas a nós como base para o seu relacionamento com a humanidade como um todo. Então nós precisamos levar sempre avante, como não-judeus, como Benei Noach, as 7 leis universais, para que isso seja divulgado, espalhado e seja disseminado entre os povos. Não há dúvidas de que o mundo está passando por um renascimento religioso, e esse renascimento, embora positivo em alguns aspectos, está ocasionando também o que alguns chamam de choque de civilizações, cujo final não pode ser previsto, né? Qual o efeito na real disso daí. Este é exatamente o momento para os judeus cumprirem sua missão como povo escolhido de Deus, e juntamente com os não-judeus, os Benei Noach, que já abraçaram e se comprometeram com as leis de Benei Noach, divulgarem a mensagem destas leis, oferecendo esperança sob a forma de um verdadeiro pacto universal entre o homem e Deus, para que uma nova era, um novo tempo possa se manifestar sobre todos nós. Então o Rebbe de Lubavitch, o Rebbe Menachem Mendel, ele transmitiu aos seus irmãos judeus a necessidade de fazer sinceras incursões aos corações dos não-judeus e serem receptivos às suas necessidades espirituais. Assim, a maioria dos centros Rabá de Lubavitcher estão prontos para ensinar aos não-judeus como serem Benei Noach, seja de forma direta ou encaminhando-os a uma autoridade de Torá apropriada. No nosso caso, o nosso Rav
Yaakov Gerenstadt, da sinagoga Rabá de Brooklyn, São Paulo, a sinagoga sede. Então, de acordo com o nosso Rebbe Menachem Mendel, trazer as 7 leis de Benei Noach para o mundo dos não-judeus é um esforço de enorme valia para todos os judeus, como o Rebbe escreveu em uma de suas cartas. O Rebbe assim disse: Hassidut contém ensinamentos não somente para o povo judeu, mas também para os não-judeus, visto que os 7 mandamentos de Benei Noach também são expostos e explicados em Hassidut de forma romanceada, mística e lúcida, irradiando luz sobre todos os seus aspectos. Então, amados, esta é a palavra de Baal Shem Tov, o mestre do bom nome, e do nosso Rebbe Menachem Mendel sobre a questão dos Benei Noach. Então, esse tempo é o nosso tempo. Foi para isso que Deus separou-nos, para este momento. E nós temos um papel importante junto com o nosso irmão mais velho, o filho primogênito de Deus, o povo judeu, para nesses últimos dias, para que nós possamos realizar a grande tarefa, trazer Mashiach para a redenção final. Então, por isso, vamos em frente, sejamos fortes, sejamos luz, sejamos Benei Noach, que não temos do que nos envergonhar. Muito pelo contrário, é uma grande honra ser um Ben Noach, ou Benei Noach, filhos de Noé, nessa configuração para esses últimos dias. Por quê? Porque nós temos essa grande tarefa, junto com o nosso irmão judeu, o povo israelita, trazer Mashiach para a redenção final. Então, seja forte, seja luz, seja um Benei Noach compromissado com a revelação do justo e o verdadeiro Mashiach para os nossos dias, e que seja para agora mesmo. Amém. Amém. Shalom, shalom. Até amanhã.